Boa noite, estamos aqui nesta quinta-feira para falar das leis que organizam o amor. As leis que organizam o amor dentro de uma visão sistêmica, e a gente vai falar especialmente da relação entre pais e filhos. A gente vai olhar para o relacionamento entre pais e filhos e entender as leis da vida que organizam esse amor. Durante a semana eu trouxe algumas caixinhas de pergunta, a oportunidade para as pessoas trazerem as suas dificuldades, os seus conflitos, e algumas pessoas trouxeram questões bem interessantes dentro dessa relação, né? Pais preocupados com os filhos, filhos preocupados com os pais, né? E as dificuldades que surgem desse lidar. Além disso, tem as dificuldades que a gente nem sabe que estão relacionadas à nossa relação com pai e filho. Então a gente vai olhar para tudo isso nessa live aqui hoje, né? E a gente vai falar, é claro, dos referenciais saudáveis. O que é saudável? O que contribui para o fluxo da vida? Porque a gente pode estar acostumado com algumas situações que parecem normais, mas lembra, o normal, ele é normal dentro do que a gente está habituado ali no nosso sistema familiar. E o normal pode ser doente. A gente pode estar acostumado com a dinâmica bem ruim entre pai e filho. Então, vamos olhar para o que é saudável, vamos olhar para o que é natural. Porque o que é natural, né, funciona, não fica pesado para ninguém. Então, a gente vai olhar para tudo isso aqui hoje nessa live. E aí a gente vai começar entendendo, então, para entender o fluxo natural da família, o que é saudável, que não fica pesado para ninguém e a vida acontece, a gente vai falar então de função materna e função paterna. E é bem interessante entender isso, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não fui criado pelo meu pai ou pela minha mãe, mas alguém fez a função materna ou paterna com você. Então é legal entender isso, né? Uma coisa é pai e mãe biológico, outra coisa é função materna e função paterna. A função materna pode ser feita pela sua mãe, ela pode ser feita pela sua avó, ela pode ser feita por outra pessoa que te criou, né? E assim, o legal é quando isso acontece pelos nossos pais biológicos mesmo. Mas, né, pelas situações aí da vida, às vezes isso não acontece. Então vamos falar do que é função materna. A função materna está dentro dessa questão do cuidado. Porque quando a criança nasce, ela depende totalmente, né, de outra pessoa que a alimente, que a nutra, que fique ali atenta se ela está sentindo frio, se ela está suja. E aí a função materna vai acompanhando essa criança à medida que ela se desenvolve até ela poder ter o autocuidado. A gente parte do cuidado dessa função materna para o autocuidado. A gente aprende com a nossa mãe ou com essa pessoa que fez a função materna a ter esse autocuidado. Agora eu como sozinha, agora eu aprendi a usar o banheiro, agora eu me troco. Então a mãe, ela realmente, a mãe e a pessoa que exerce essa função materna com a gente, ela nos prepara para a vida nesse aspecto, né, do olhar para si, do autocuidado. E aí já vem questão de amor próprio, tudo isso está muito relacionado à nossa mãe. Essa questão de segurança. Segurança é uma coisa que a gente sente primeiro com quem? Com a mãe. E aí depois a gente passa para a função paterna. Nosso primeiro vínculo é com a mãe, nosso primeiro relacionamento é com a mãe, depois a gente vai para a função paterna, que como eu disse mais uma vez, pode vir desse pai ou pode vir de outra pessoa que exerceu a função paterna. A gente sabe de casos onde foi um vô, onde foi um tio, ou a mãe se desdobrou em duas para ser pai e mãe. E aí o pai já tem uma coisa assim, mais desafiadora, né? A criança, ela tem uma segurança ali com a mãe, mas o carinho do pai, o amor do pai é diferente. O olhar do pai é desafiador, ele já remete à conquista. E o pai, pode reparar que a forma como o pai cuida da criança já é bem diferente da forma que a mãe cuida, né? Até Paulo Pimon, que também é um constelador maravilhoso, ele fala que o pai, na verdade, ele não sabe cuidar dos filhos. Não sabe. O pai não sabe cuidar dos filhos, né? Porque o pai, ele já
O pai, ele cuida. Só um minutinho, gente, que apareceu uma coisa aqui pra mim. Pronto. Resolvido. O pai, ele não cuida, ele não sabe cuidar. Ele tem toda uma questão de jogar a criança para cima, de instigar essa criança para o mundo, instigar essa criança para o desafio, né? Tanto que geralmente o que acontece? Essa pessoa, a criança, quando ela tá ali nos braços da mãe, tem toda uma questão, né, de vem aqui, meu filho. Nos braços do pai, a mãe já até fica insegura, porque esse pai, ele realmente traz toda essa questão para a criança do desafio, do ir para o mundo, do ir para a vida. É com o pai que a gente tem a força do trabalho, por exemplo, porque é uma questão, né, do conquistar, do ir para o que é desafiador, né? Então, olha como é interessante. Como pai, eu caminho para a vida, eu conquisto o mundo lá fora, eu vou em busca do diferente, do desafiador. E aí o meu pai me ensina a fazer isso, ou essa pessoa da função paterna. A gente tem essas duas funções, então, para quê? Para a gente poder aprender a caminhar com as próprias pernas, né? Porque eu até escrevi um texto hoje numa reflexão de manhã, quem viu meu status viu, que Deus, ele nos dá as sementes em abundância. Ele nos dá as sementes em abundância para a gente aprender a plantar. Mas quando a gente nasce, a gente não tem nem condições de plantar, né? De semear nada. Ele nos colocou numa família. E aí a gente tem um pai e uma mãe que plantam e que semeiam por nós e nos ajudam a desenvolver essa capacidade de também semear um dia. Então você recebe muito dos seus pais, você aprende muita coisa com eles, e aí depois você pode fazer isso por si mesmo, né? Então aí a gente vem para essa questão do eu faço por mim o que minha mãe fazia, eu faço por mim o que o meu pai fazia, eu tenho agora uma mãe e um pai dentro de mim. E aí pego com gratidão tudo isso que eu recebi deles e agora eu posso fazer por mim. Então, o fluxo natural e saudável da família envolve isso, né? Alguém teve a função materna e paterna comigo, hoje eu faço essas funções aqui, provendo para a minha vida o que é necessário. E aí, agora a gente vai falar não só das funções, a gente vai falar das leis da vida, porque existem as leis que fazem a vida ir para frente. A gente observa isso na natureza, que a natureza tem todo um fluxo saudável que faz com que, né? Eu até gosto, gente, eu sou professora, eu sou pedagoga, eu não trabalho mais em escolas, hoje eu trabalho como terapeuta, mas eu tenho toda essa vivência como pedagoga. E uma música, eu cantava uma música para os meus alunos, eu fazia até os desenhos, né? Se um bichinho nasceu, já havia outro bicho maior. Se esse bichinho cresceu, logo vem o menor. Palavra cantada. Essa música mostra que assim tem um fluxo natural das coisas. A gente pode observar isso nos bichos, né? Os próprios bichos, eles têm filhotes, e aí você já espera que esse filhote cresça e que depois ele tenha bichinhos também. Então, a gente observa na natureza, nos sistemas, entre os animais, entre as tribos, o que faz a vida funcionar. Foi isso que Bert Hellinger fez. Bert Hellinger, ele é o pai das constelações familiares. E observando o que dava certo em vários sistemas, ele observou três leis que fazem a família funcionar de um jeito saudável. E é interessante porque o Bert, ele teve várias vivências. Ele tinha uma questão religiosa já, depois ele tinha uma questão já dentro da psicoterapia, ele observou vários tipos de terapia, depois ele foi lá para a África para observar tribos, e aí ele observou essas três leis que fazem a vida funcionar e que organizam a relação de amor que a gente tem com a nossa família, a relação que a gente tem no relacionamento a dois, a relação que a gente tem com os filhos, até as relações que a gente tem no trabalho. Tudo que é um sistema, Bert percebeu que funciona melhor quando a gente aplica essas funções, essas leis aqui. Então a gente já falou das funções, vamos falar das leis. Bert observou a lei da hierarquia.
A lei da hierarquia. Ela em si, ele também chama de lei da ordem. Lei da ordem. Porque o amor é lindo, o amor é forte. Mas, gente, existe os tipos de amor. Existe o amor doentio e existe o amor saudável. Existe o amor imaturo e existe o amor maduro, que realmente é frutífero, né? Então, a gente precisa colocar ordem no amor para que o amor atinja o seu objetivo. É como um rio. Imagina ali a água. E aí eu tenho um fluxo que conduz essa água para que ela possa nutrir toda a floresta e no final ela desemboca lá no mar. Então, as leis da vida que Bert Hellinger observou e que estão ali na natureza, né, são princípios da vida, organizam o sentimento tão forte e tão nobre do amor, para que as coisas aconteçam, como eu disse, na natureza, para que a vida aconteça, para que as árvores se nutram e tudo aconteça, né? Os animais bebam água, enfim. Então, Bert observou essa lei da hierarquia, onde a gente respeita quem chegou primeiro, quem é mais velho. A gente vai falar bastante dessa lei da hierarquia. E Bert também observou outra lei, que é a lei do dar e receber, é a lei do equilíbrio. E a gente percebe isso mesmo em vários momentos. Para quem é religioso, para quem lê a Bíblia, você vê essa questão da compensação em vários momentos. E até no nosso trabalho. Esses dias eu estava lendo um livro de marketing maravilhoso, Comece pelo Porquê, onde ele explora muito bem essas 3 leis, né? Inclusive a lei do equilíbrio, a lei do dar e receber. E ainda tem a terceira lei, que a gente não vai falar hoje, né? Mas ela faz parte das leis da vida, de Bert Hellinger, é a lei do pertencimento. Para a relação entre pais e filhos, a gente vai olhar bastante hoje para a lei da hierarquia e para a lei do dar e receber, a lei do equilíbrio. E começando com a lei da hierarquia, a gente vai falar então dessa questão, né, da precedência. Quem tem precedência precisa ser respeitado, quem tem precedência precisa ser respeitado e tem mais força. Precedência, quem chegou antes. Essa questão, né, da precedência, ela traz estrutura, ela traz segurança e ela ajuda a gente a perceber qual é o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? E aí a gente pode realmente usufruir das relações, né? Muito bem. Então, até eu coloquei aqui os bonequinhos. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eu tô com os bonequinhos aqui, olha. Deixa eu só transferir o celular para você conseguir enxergar melhor. Aqui, quando a gente faz o exercício da constelação dentro de um atendimento, a gente usa os bonequinhos. E aí, imagina aqui, né, que eu tenho os avós, aí eu tenho os pais, aí eu tenho os pais, aí eu tenho a criança. E aqui eu posso imaginar até mais gente, posso imaginar os bisavós, posso imaginar os tataravós. Você vê então, quem tem aqui a precedência, quem chegou primeiro nessa família? Aqui os bisavós, depois esses avós, aí vem os pais, e aí quem é o mais novo, quem é o menor? A criança. Todos nós, a gente veio de uma família que tem essa estrutura aqui, toda a humanidade. Quantas pessoas foram necessárias, quantas pessoas vieram lá atrás para que você chegasse aqui hoje? Como a música lá da Palavra Cantada do Bichinho, né? E logo essa criança vai crescer e vai poder dar continuidade a tudo isso. Então, na lei da hierarquia, eu observo esse movimento aqui, né? Do quem chegou primeiro e passou a vida para frente e a vida chegou até você aí. Chegou até mim, chegou a todos nós. Isso dentro da lei da hierarquia. E aí a gente pode pensar, por exemplo, na natureza, uma árvore. Uma árvore, ela tá ali estruturada justamente por essa hierarquia. A gente tem primeiro as raízes da árvore, que dão a segurança e a força, que são nutrição, como os nossos bisavós, por exemplo. Daí eu tenho o tronco da árvore, como os meus avós.
Os galhos e folhas eu posso olhar para os meus pais. E o fruto dessa árvore vem com os filhos. Então perceba que é a estrutura da vida mesmo. E aí eu preciso reconhecer a força das raízes. Eu preciso cuidar das raízes para que tudo vá bem. Às vezes um problema lá no fruto, lá nas folhas, ele tem a ver com a nutrição dessa raiz. Tem alguma coisa impedindo o fluxo dessa raiz? Então é para isso que a gente olha dentro das constelações familiares. É um exercício maravilhoso. Se você não fez, fique por aqui que você vai entender a necessidade. Então a gente vê, né? Na raiz eu tenho a força, mas se for para cuidar, tem uma questão da prioridade, né? Às vezes eu vou precisar para olhar para alguma questão das raízes, mas para enxergar justamente para permitir que essa força venha para as raízes. E o que leva a vida para frente, para quem que eu dou prioridade? Para o mais novo, porque é o mais novo que vai dar continuidade a todo esse ciclo. E aí agora nós vamos falar de situações do dia a dia que quebram essa lei, e aí eu tenho um prejuízo. Então deixa eu voltar o celular aqui para cima para a gente continuar conversando. Vamos falar das situações do dia a dia que quebram a lei da hierarquia. Se eu aqui, criança, eu mais nova que os meus pais aqui atrás de mim, eu tô aqui na frente, os meus pais estão aqui atrás. Se eu quero mandar nos meus pais, se eu quero ditar regras para os meus pais, eu tô quebrando a lei da hierarquia, porque não tem como, né? Quem chegou primeiro? Quem sabe mais? Quem precisa aqui ser respeitado para que tudo vá bem? A Bíblia diz isso, né? Honra teu pai e tua mãe para que tudo vá bem. A gente vai entender isso. Eu não posso querer mandar nos meus pais, eu não posso querer determinar como os meus pais vivem, o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer. Como filha, como filho, eu não posso vir para esse lugar aqui. E isso, gente, se eu sou solteira e moro na casa dos meus pais, se eu sou casada e visito os meus pais, se eu me coloco nesse lugar de resolver tudo para os meus pais, tirando a dignidade deles. E um exemplo que todo mundo conhece, né? É, por exemplo, o meu pai não sabe mexer no celular, meu pai não sabe mexer no aplicativo do banco. Como é que eu trato até essa questão? Como é que eu falo sobre isso? Se for para dar algum auxílio, eu diminuo? Ou eu já tiro ali, né? Tipo, não, deixa aqui que eu faço pro senhor, pai, porque o senhor não sabe, né? Então, veja só essa questão de mandar, de querer decidir, principalmente quando um pai fica doente, né? Eu já chego lá mudando tudo na casa do meu pai, tudo na casa da minha mãe, até nessa questão, né, de não, você não sabe fazer isso direito. São quebras de hierarquia. Você pode até saber algo que os seus pais não sabem, mas quem chegou primeiro? Quem merece esse respeito? Até, né, você vê que tem essa questão do pedir bênção. Eu demorei, é recente para mim essa coisa de pedir bênção para os meus pais, porque eu trabalhei muitas dessas questões aqui e como consteladora, como terapeuta, eu vejo um significado por trás disso, pedir bênção para os meus pais. Inclusive, eles ficam emocionados quando eu peço bênção para eles. E não tem nem nada a ver com religião, é o respeito mesmo, né, de pedir a bênção dos meus pais. Mas muitas pessoas, não só por não ter esse costume, mas já nem, como assim pedir bênção para os meus pais? Porque já ficou nessa relação onde a pessoa manda nos pais, né? Outra quebra de hierarquia, a gente viu que a vida tem um fluxo natural, né? E a vida vai sendo passada para frente. Essa criancinha aqui que a gente viu, muito em breve, ela vai crescer. E aí a gente espera que ela encontre um par, e aí ela vai ter os filhos dela. Então veja só, que a vida vai para frente. Agora, se eu tô aqui, meu filho já cresceu, meus filhos já cresceram, e já estão nesse movimento de ir para a vida deles, mas eu tô aqui como pai querendo que o meu filho fique muito perto, isso é saudável?
Isso respeita a lei da hierarquia e apoia que os mais novos vivam a vida e possam ir para frente? Isso quebra a lei de hierarquia. Isso pode vir tanto da parte dos pais como da parte dos filhos, querer ficar muito aqui perto. Querer ficar muito aqui perto. Aí você pensa lá no passarinho, né? Que ele já cresceu e não está querendo voar do ninho. É natural isso? Se você visse um passarinho grande ali no ninho dos pais dele, você ia achar que tem algum problema, né? Pois é. E aí também, como eu falei, isso pode partir dos pais. Não, filho, fica aqui comigo. E aí também é uma questão, às vezes, doentia dos pais, que estão querendo preencher algum vazio emocional. E aí não deixam esse filho, essa filha aí para a vida, porque tem a necessidade de ter os filhos por perto. E vamos seguir o fluxo natural da vida. A gente está até chegando, né, em época de férias, feriados. Gente, eu não estou falando que família junta e família unida é um problema. É bom que a família se reúna, uma família grande, bonita, junto, que legal. Mas a gente está falando aqui do fluxo da vida diário, de planos, projetos, constituir novos relacionamentos, ter filhos. A gente está falando do fluxo da vida, não da proximidade que a família deve ter, porque aí já é muito particular para cada um, né? Outra questão, né? Que quebra a lei da hierarquia. Eu querer cuidar dos meus pais. Pensa lá, que os seus pais, eles têm os pais deles. Esses pais, os nossos avós, né? Talvez os seus avós já tenham até falecido. Mas a gente, como filho, precisa sempre pensar. Não, quem cuida do meu pai e da minha mãe são os meus avós. É muito importante sempre enxergar que o seu pai e mãe, eles têm pai e mãe. Inclusive em sentido emocional, os nossos pais, eles também têm criança interior, gente. E eles também têm questões, às vezes, que eles não resolveram, que eles podem projetar na gente. Então, é sempre importante isso aqui, ó. Lembra da hierarquia. Lembra que, em vez de você vir aqui querer cuidar dos seus pais, o que infringe a lei da hierarquia, pensa que os seus avós estão lá. E que se os seus avós já faleceram, eles têm que estar onde? No coração dos seus pais. E aí já é uma questão dos seus pais, não é uma questão sua. Porque uma verdade que a gente percebe, né? Dentro da nossa imperfeição, dentro de como as coisas aconteceram, todo mundo sente falta de alguma questão. Olha, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado na infância. A verdade é que todas as pessoas precisam olhar para a infância, precisam fazer algum tipo de terapia. Eu, Ana Carolina, hoje, tendo um filho, e mesmo como consteladora, mesmo como terapeuta, conhecendo todas essas leis aqui, provavelmente o meu filho ou filha vai ter que fazer terapia um dia também. Porque essas questões precisam ser ressignificadas, né? E os nossos pais também têm criança interior, e também têm feridas. E aí eu não posso, para querer salvar os meus pais, voltar aqui e querer me colocar como maior que eles, cuidando deles. Cuidar dos pais. Lembra que quem tem prioridade são os mais novos. Então, às vezes, você tem aqui o seu filho, sua filha, mas você não está dando atenção para essa criança porque você está voltando lá para cuidar do seu pai e da sua mãe. Isso quebra a lei da hierarquia. Quando a gente quebra uma lei, é igual lei de trânsito. Você quebra, até às vezes você consegue chegar no lugar que você precisa chegar, infringindo uma lei de trânsito. Mas depois a conta vem, né? A multa chega lá no seu correio, sua caixinha do correio. Então, com alguma dificuldade você vai ter, algum peso você vai sentir, a gente já vai falar mais desses pesos. Outra questão muito comum, gente, querer resolver a briga dos pais, quebra a lei da hierarquia. Porque pensa, ó, os pais são maiores. Eu aqui, querer resolver uma briga dos meus pais, não dá. Querer ficar no meio deles, não dá. O vínculo é forte aqui, ó, entre eles. Eles têm uma relação entre iguais. Eu sou menor, eu não posso resolver um problema do meu pai e da minha mãe. Não posso me colocar nesse lugar. Isso como criança, isso como alguém já mais velho, né? Não posso. E isso, gente, é incrível.
Às vezes os seus pais vão vir reclamando um do outro. Ai, você não sabe o que sua mãe fez. Ai, você não sabe o que seu pai fez. Ai, resolve isso pra mim. Fala com seu pai por mim. Imagina, gente, que quebra de lei da hierarquia. A gente é muito pequeno para querer resolver um problema dos nossos pais, um problema conjugal. E é aquilo, eles têm autonomia, eles têm capacidade, eles podem procurar ajuda de outras pessoas, eles podem aplicar princípios bíblicos. Eu não posso querer dizer quem está certo entre meu pai e minha mãe, porque aí já é uma coisa entre eles, eu sou só filha. Voltar para esse lugar de filha é libertador, tira um peso enorme das costas. Agora, um outro problema que existe, vamos falar aqui, que acontece. Aqui tá o meu pai e minha mãe, aí vamos supor que esse pai morre. Aí eu aqui, filho, vou querer vir ser o marido da minha mãe. Também é uma quebra, né, de hierarquia. Eu não posso ser do tamanho do meu pai, eu não posso ser para minha mãe o meu pai. E isso acontece tanto, você vê logo, eu via muito até na escola, quando eu atuava na educação. E aí na educação infantil, tinha a mãe que falava assim, ele é o homem lá de casa. E o menino tinha 3 anos. Então imagina, a mãe buscando apoio emocional num filho de 3 anos, colocando ele no lugar de marido. E aí já vem os filhos que dormem com os pais. Então começa toda uma disfuncionalidade, né? Isso de agora você é o homem da casa. A gente vê na terapia muitos casos onde o rapaz é o marido da mãe, onde a mulher também vira marido da mãe. E por exemplo, eu tive que fazer movimentos para sair desse lugar. Quando eu morava com os meus pais, eu ia no mercado com meu pai, eu ia na feira com meu pai. E aí esse lugar aqui é da minha mãe, pera, deixa eu sair daqui. Esse lugar é da minha mãe, a minha mãe é casada com meu pai, não eu. E a gente pode ter um pouco de dificuldade para enxergar isso. E é aquilo, minha mãe é viva, né? Mas a gente, por amor, a gente quer ir preenchendo os lugares, né? E preenchendo as necessidades. E aí a gente pode ir para uma função que não é nossa. E aí vem o peso e aí vem as dificuldades. Vem dificuldade no relacionamento com os próprios pais. Porque, assim, uma mulher que se posiciona ao lado do pai, ela vai ter um relacionamento ruim com a mãe. Então, precisa voltar para esse lugar e reconhecer, o meu pai, ele é marido da minha mãe e ele é só meu pai. E vice-versa. A gente falou um pouquinho, né, disso na outra live da semana passada, sobre mulheres masculinas e homens femininos. Se você não assistiu, ainda está disponível para você assistir. Mas voltando, né, assumir o lugar de um dos meus pais também é quebrar a hierarquia, porque eu sou pequena e os meus pais são grandes e eu não posso ocupar esse lugar, não posso. Outra questão, né, os julgamentos contra os pais também é uma quebra de hierarquia. Eu querendo dizer o que os meus pais têm que fazer, ou que se eu tivesse no lugar deles eu teria feito diferente. E até julgando mesmo os nossos pais, como eu falei, eles são seres humanos, eles são pessoas comuns, eles têm livre-arbítrio. Então, se o seu pai quer beber, deixa ele beber. Se o seu pai quer fumar, deixa ele fumar. É aquilo, os nossos pais não precisam ser perfeitos para a gente amar eles. Não precisam. O meu pai fuma. Eu gosto disso? Eu não fumo. Mas eu preciso que o meu pai pare de fumar para eu amá-lo? Não. Então, é aquilo, gente. Quando eu morava na casa dos meus pais, eu acordava com o cheiro de cigarro do meu pai. Aí, o que eu fiz? Eu fui procurar a minha casa, porque aí na minha casa eu não acordo com cheiro de cigarro. Mas faz sentido eu ficar na casa do meu pai reclamando do cheiro de cigarro do meu pai? Não, porque ele tá na casa dele. Quando a gente entende essas coisas, gente, a gente volta pro nosso lugar. E aí a gente vai pro nosso lugar, inclusive, né? Porque eu tava lá com 27 anos, 28 anos, reclamando de como as coisas funcionavam na casa dos meus pais. Olha que quebra de hierarquia, né? Porque até aquilo, com 27, 28 anos, os meus pais não estavam na casa dos pais deles. Veja só. Então, isso ajuda a gente a voltar para o nosso lugar, parar de reclamar.
deixar os nossos pais viverem a vida deles. Porque eles já cumpriram a função materna e paterna com a gente. E agora, opa, eu sou adulta, eu tenho que fazer isso por mim. Eles fizeram o suficiente. E são questões, gente, que às vezes a gente sabe aqui no racional. Mas aqui dentro a gente pode ter algum julgamento e ainda esperar algo dos nossos pais. É para isso que a gente olha dentro das constelações familiares. E essas posturas internas. Já expliquei aqui antes, postura interna, o que é? Você pode falar alguma coisa que com a sua boca, você tá falando assim para uma pessoa, que saudade de você. Mas qual que foi a minha postura? Eu não tô com saudade. Eu não tô com saudade, porque eu, tô aqui, a minha postura tá de fingimento. E a gente tem isso emocionalmente. Às vezes aqui no racional você fala, eu respeito os meus pais. Claro que os meus pais me deram tudo, mas aí quando você vem pro seu emocional, para como você se sente, você julga os seus pais. Então, muitas vezes a pessoa que chega no atendimento de constelação sistêmica, às vezes ela nem sabe que tem uma questão com o pai e com a mãe. Vem a partir de uma dificuldade na vida, onde a gente percebe que sim, tem uma quebra de lei de hierarquia, né? E aí é aquilo, gente, a gente vai falar de, como que eu posso ajudar os meus pais, então, de um lugar respeitoso? Porque sim, principalmente diante de uma doença, ou diante da idade mesmo, que vai trazer alguma debilidade, alguma dificuldade para os meus pais, talvez eu possa ou precise auxiliá-los de alguma forma do meu lugar. E eu preciso entender qual é o meu lugar e como eu faço isso com respeito para não piorar a situação. Porque lembra, pai e mãe, eles têm criança interior. E eles podem ter um comportamento infantil, inclusive. E aí você tem que saber decifrar isso, né? Por exemplo, a sua mãe está com depressão. A forma como você ajuda a sua mãe pode piorar a depressão dela. Ou pode ajudar. Uma pessoa que está com depressão, por exemplo, ela precisa se sentir útil novamente. Ela precisa de propósito para sair daquela tristeza. A gente pode olhar para a depressão, inclusive, a nível sistêmico, né? Mas suponhamos que a sua mãe não queira tratamento. E ela não quer buscar ajuda emocional e ela está ali num quadro de depressão. Você, como filha, pode ajudar a sua mãe. Você pode ajudar a sua mãe não alimentando, né? Não colocando lenha na fogueira, por assim dizer, para essa tristeza. A sua mãe talvez precise se sentir útil. Não é algo que você vai fazer pela sua mãe. É precisar dela. Precisar dela vai ajudar ela a sair dessa depressão. O que filho faz com o pai? O filho pede para o pai. Talvez você precise pedir algo para sua mãe para ajudar ela com a depressão dela, para que ela se sinta útil. E olha, eu vou falar, gente, todas essas questões aqui, a gente pode até falar mais em breve. Eu já falhei já quebrei várias vezes a lei da hierarquia, porque eu não conhecia a lei da hierarquia. Eu não sabia desse fluxo saudável. A gente vai vivendo como a gente vai vivendo, achando que tá normal, esperando que funcione. Aí não funciona, você olha, o que eu tô fazendo de errado? E aí eu entendi, como eu já quebrei várias vezes a lei da hierarquia, né? Nesse querer cuidar ou do não precisar. Às vezes, como criança, você viu seus pais sofrendo, viu seus pais com algum problema. Por exemplo, eu vi o meu pai cair quando ele teve infarto. Eu vi o meu pai cair, eu vi o meu pai esticado no chão. Imagina, né? Eu era uma criança, isso foi impactante para mim. E aí no nosso amor a gente vê o pai como um homem fraco às vezes. Eu preciso cuidar do meu pai. Eu não posso dar trabalho, eu não posso pedir nada pro meu pai, porque, olha, ele precisa de mim. Mas não, gente, e a lei? E a lei da hierarquia? Você é pequeno. E às vezes a gente viu um pai doente, viu um pai triste, viu uma mãe triste, e aí a gente quer se colocar nesse lugar de salvar. E aí a gente está quebrando a lei. A gente está quebrando a lei da hierarquia. E realmente se sente maior. E tira a força deles. Aí, na primeira constelação que eu fiz, e eu olhei para tudo isso, para olhar a força dos meus pais e o meu relacionamento com eles, como estava organizado aqui dentro, né? Não como eu achava que estava.
A terapeuta falou pra mim, Ana, você vai visitar sua mãe e você vai pedir pra ela fazer carinho na sua cabeça. E, gente, foi a coisa mais difícil. Foi a coisa mais difícil, porque eu fui uma criança que não podia dar trabalho. Eu era muito boazinha. E às vezes as pessoas ainda falam pra mim que eu sou boazinha, eu fico preocupada. Porque você entende que o bonzinho não é tão bom, né? É muito melhor uma pessoa que se posiciona na vida quando ela tem que dizer não. Querer ser muito bonzinho aí também tem as suas questões. Mas eu era uma criança boazinha e pedir algo pra minha mãe era difícil pra mim. E aí eu fui na casa da minha mãe, coloquei um filme e fui me aproximando dela assim perto do sofá e falei tipo, olha mãe, eu tô com cabelo branco, porque eu já tenho aqui, né, nas têmporas o cabelo mais branco. E aí eu fui querendo mostrar o cabelo branco pra minha mãe, mas eu queria que ela fizesse carinho na minha cabeça. E eu não conseguia pedir esse carinho na cabeça. Olha que loucura. E aí, com muito custo, eu vi que minha mãe não estava entendendo o sinal e a minha mãe não estava acostumada a fazer carinho da minha cabeça. E a minha irmã estava perto, então a minha mãe já estava com medo da minha irmã ficar com ciúmes de mim. Gente, 28 anos isso aconteceu, tá? Foi há 2 anos atrás. E eu tive dificuldade de pedir para minha mãe fazer carinho na minha cabeça. Mas às vezes, como filho, é isso que você precisa relembrar, que você é filho, que você precisa dos seus pais. Não eles que precisam de você, você que precisa deles como filho, né? E olha a Ana Carolina indo lá visitar a mãe e pedir um carinho na cabeça para cuidar da minha criança interior. Então, são movimentos que a gente precisa às vezes fazer para colocar as coisas no lugar, né? Eu hoje sou adulta, venho para esse lugar de adulto diariamente e aí quero me acolher, quero exercer a função materna comigo, quero exercer a função paterna comigo, no autocuidado, na minha espiritualidade, no meu trabalho, buscando os recursos necessários para minha vida. Mas pode ser que eu precise voltar ali para minha mãe, aqui mentalmente ou literalmente, pedir um carinho e tá tudo bem. Os filhos que precisam dos pais e não o contrário. E aí, gente, outra quebra de hierarquia. Vamos falar mais de mais quebras de hierarquia, né? Lembra que a gente falou que a lei da ordem, ela tem uma questão de precedência, né? Ó, quem chegou primeiro tem mais força, chegou primeiro. Aí depois veio aqui pai e mãe. E aí depois tem a criança. Então imagina aqui, ó, por exemplo, essa mãe, se ela tiver que escolher, eu vou dar atenção para minha filha ou eu vou ir ali salvar a minha mãe. Vou ali ajudar a minha mãe. A minha filha e a minha mãe estão no hospital. Quem que eu vou passar a noite com? A hierarquia diz para nós o quê? Que o mais velho tem a precedência, ele chegou primeiro, ele tem essa força emocional. Mas eu preciso dar prioridade para o mais novo. É o mais novo que precisa de mim para a vida e para frente. E aí, gente, a lei da hierarquia nos lembra isso, que a vida, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles esperam que a gente leve a vida para frente. O certo é isso, é a vida continuar, é o nome da sua família ir para frente. A lei da hierarquia, ela nos lembra disso, desse fluxo natural da música da palavra cantada e da lei da vida, da lei da natureza, né? Existe também uma hierarquia entre os irmãos que chegaram primeiro, os irmãos que chegaram depois. Não que os irmãos mandem uns nos outros, porque filhos são filhos. Mas sim, é importante essa questão da precedência também entre irmãos. O filho mais velho, ele realmente tem um perfil mais cuidador, ele fica a serviço dos pais ali para dar algum auxílio na criação dos irmãos. Mas cuidado, porque um filho mais velho, ele pode também se colocar no lugar de mãe dos irmãos e aí fica pesado para esse filho mais velho. E aí, ó, minha irmã mandando um coraçãozinho aqui, minha irmã tá assistindo a live. E é aquilo, não se colocar num lugar de eu sou mãe da minha irmã, porque isso vai ficar mais pesado para esse filho mais velho, né? E quem tem a autoridade, quem tem a responsabilidade, quem tem o dever é o pai e a mãe. Então, assim,
Eu dou um auxílio ali, mas não é responsabilidade minha. Então, tomar cuidado com essa questão também de irmãos mais velhos, a relação entre irmãos mais velhos e irmãos mais novos. E aí, gente, levando em conta todos esses pontos aqui, de todas essas situações que quebram a lei da hierarquia, como é que eu vou perceber que eu estou quebrando a lei da hierarquia? Com as dificuldades nos meus relacionamentos. Uma dificuldade com meu marido, porque eu estou olhando para alguma questão aqui dos meus pais. Uma dificuldade com os meus filhos, porque eu estou presa aqui, estou querendo cuidar aqui, estou querendo ser maior. E aí, veja só, né? Eu estou aqui, querendo ser maior que os meus pais. A vida vem para você, eu tô aqui querendo ser maior, né? A vida vem e aí você fica doente. A vida vem e aí você perde o dinheiro. A vida vem e te traz para um lugar onde você precisa dos seus pais, para você relembrar o seu tamanho. Então, olha aí, a doença, ela aparece muito aqui quando você tá fora de ordem, fora de lugar, quebrando a lei da hierarquia. Por quê? Porque aí o seu corpo, né, se eu carrego os meus pais, olha o peso nas costas, olha o sobrepeso, olha a ansiedade. Não só carregar os pais, né, de querer cuidar dos pais, mas de julgá-los, de querer se colocar no lugar deles. Vai aparecer doenças. Até se eu tenho um relacionamento ruim com o feminino, com a minha mãe, vem doenças do feminino, né, dos órgãos reprodutores. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa numa constelação que estava ali num lugar de raiva da mãe. E aí ela não queria ser mãe. Não quero ser mãe, porque olha como minha mãe foi comigo. Então olha como traz as consequências mesmo, né? Nas doenças, nas atitudes. E aí é a vida tentando fazer a gente enxergar o nosso tamanho, né? Olha que questão interessante também. Às vezes eu vou ter um filho rebelde porque eu não respeito os meus pais. Exatamente. Às vezes os filhos brigando, os filhos ali que não te respeitam, não respeitam a autoridade dos pais, é porque eles não viram os próprios pais respeitarem os seus pais, os seus avós, no caso, né? Então aí às vezes são o comportamento dos seus filhos acusando alguma coisa que você precisa resolver. Inclusive, uma pessoa me mandou também essa pergunta. O que eu faço, Ana? O meu filho está com um comportamento estranho, o meu filho está se sentindo muito injustiçado. Pode ser uma questão que você precisa olhar dentro do seu sistema familiar, ou seu marido precisa olhar dentro do sistema familiar dele. O que é possível fazer? É possível fazer a constelação de uma criança. A criança vai posicionar os bonequinhos aqui, os pais vão acompanhar essa sessão e aí a gente vai descobrir o que está pegando para essa criança ter esse comportamento. Tem alguém que foi injustiçado na família de vocês e aí a criança está trazendo esse comportamento dentro de uma questão da psicogenealogia transgeracional? Ou que outra coisa, né, está acontecendo para que a criança tenha esse comportamento? É possível fazer uma constelação a 3 ali, com a criança e os pais, para a gente descobrir o que está impactando a criança ter esse comportamento, tá bom? Voltando para as consequências de quebrar a lei da hierarquia e os sintomas, a pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de respeitar a autoridade, a pessoa tem dificuldade de respeitar um policial, as leis do trânsito, ou até no trabalho, né? Porque o trabalho tem uma hierarquia. Se eu não entendi como a lei da hierarquia funciona aqui atrás, com a minha família, eu vou ter uma dificuldade de aplicar isso lá na frente. Então, aí que vem a insubordinação no trabalho, né? Já falamos do sobrepeso, já falamos da ansiedade, também são sintomas de que você pode estar quebrando a lei da hierarquia na sua vida, saindo do seu lugar. E até, olha que interessante, né? Entre casal, o foco aqui era a relação entre pais e filhos. Mas se eu já tenho esse padrão de estar fora do meu lugar, de querer ser maior que os meus pais, ou se eu tô casada com meu pai, ou se eu tô casado com a minha mãe e eu vou para um relacionamento, esse desnível já aqui, ele vai se repetir ali no meu casamento, no meu relacionamento amoroso. E aí, muitas vezes, a mulher vai falar assim, né? O meu marido não me procura.
o meu marido não me procura. Mas é porque ela tá em outra polaridade, ela tá em outro lugar, ela tá em outro papel. Às vezes até sendo mãe desse marido. Ser mãe do marido. Ser mãe do marido não dá, né? Porque a relação sexual ela acontece entre homem e mulher. Quando entra mãe e filho, eita, lasca tudo. Não dá. Não vai ter libido que aguente nisso aí. Então, às vezes, estar fora do lugar com os seus pais vai fazer com que você esteja fora do lugar no seu relacionamento e aí o relacionamento entre homem e mulher não acontece. Ok? Pode ser uma das causas, né, do seu marido não te procurar. E aí, gente, como é que a gente resolve isso então, né? Respeitando o meu pai e minha mãe, respeitando o tamanho deles. É como eu falei, esse honrar, ele vem de um lugar onde você entende o tamanho, entende a grandeza, entende tudo que os seus pais fizeram para que você estivesse aqui. E esse lugar, né, onde eu preciso dos meus pais e não acho que eles precisam de mim. E claro, posturas internas. Aí às vezes você tem um julgamento, você tem um pedido ainda para os seus pais, você tem uma questão de querer salvá-los de alguma situação que você vivenciou na infância. Por exemplo, como eu falei, eu vi o meu pai tombar no chão com um infarto fulminante. Meu pai sobreviveu, graças a Deus. Mas imagina como a Carolzinha se sentiu quando viu isso acontecendo. Às vezes tendo um problema hoje na vida adulta, é a Carolzinha lá que viu isso acontecer. É a Carol que sentiu falta da mãe. É a Carol que foi impactada por uma briga de casal que ela viu. E aí esses comportamentos vêm à tona na vida adulta. Então, o que aconteceu, o que machucou sua criança, vem à tona na vida adulta. E é para isso que a gente olha nas constelações familiares. É uma coisa que foi impactante para você aqui nos seus sentimentos, aqui no seu inconsciente, né? Não no seu consciente racional. Então, a gente volta para esse lugar num atendimento de constelação familiar para que você consiga, de fato, honrar os seus pais, enxergar o tamanho deles e voltar para esse lugar de filha. Olha que importante. Algumas dessas questões, elas foram marcantes, elas nos afetaram demais, num grau de ferida emocional mesmo. E aí a gente consegue acessar as questões da infância dessa forma. É por isso, eu amo explicar isso, que a gente usa os bonequinhos e o campo, porque você consegue visualizar a situação, você consegue posicionar os bonequinhos de acordo com as suas emoções, de acordo com a sua intuição, de acordo com o seu inconsciente. Porque o nosso inconsciente é a nossa caixinha preta, né? Onde a gente guarda tudo que aconteceu, tudo que foi impactante. E num exercício lúdico de constelação, para quem conhece, né, a palavra lúdico, vem justamente dessa questão da infância. Como professora, a gente faz muitos trabalhos lúdicos para que as crianças aprendam brincando, aprendam visualizando. Por isso que a gente traz os bonequinhos, porque assim a gente acessa a sua criança interior. O seu cérebro responde melhor a esse tipo de estímulo aqui. E a gente acessa o emocional mesmo, que é onde fica as traumatizações, ok? E aí eu consigo vir para esse lugar de respeitar a lei da hierarquia e de fato honrar os meus pais. A Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe para que tudo vá bem na sua vida. Se você não está conseguindo honrar seu pai e sua mãe, se você se percebeu nos sintomas, se você se percebeu nas atitudes que quebram a lei da hierarquia, venha para um atendimento de constelação familiar, né? Você pode entrar em contato comigo para fazer esse atendimento. Além disso, é importante entender que, como já disse, os nossos pais, eles têm criança interior. E essa criança interior também pode ser ferida. Os nossos pais, eles têm as questões deles com os pais deles. Os nossos pais têm as crenças deles. E aí, tudo isso respinga na gente. Então, às vezes eu quero aqui honrar meu pai e minha mãe, e eu acho que honrar meu pai e minha mãe é tudo que a gente falou lá atrás. Ficar perto, mimar. Às vezes os pais vão fazer chantagem emocional com a gente. Meu pai manda mensagem no grupo da família assim. Meu pai sempre fala, né? Um pai é para 10 filhos, mas 10 filhos não são para um pai. Ele sempre fala essa frase.
E aí, estudando a constelação familiar, a gente vê mesmo, né, que os 10 filhos, eles têm que ser os filhos deles. Essa é a ordem natural da vida. E o meu pai ainda manda lá no grupo da família: ai, vocês não sabem como é a saudade de um pai. E aí ele faz todo um drama, né? Parece que quer que a gente se sinta culpado. Mas é isso, gente. Às vezes é a criança do meu pai que tá ali, pouco carente. Eu tenho que entender isso e não ceder a essas chantagens. E além disso, por exemplo, né? Um pai que acha que o filho é ingrato por causa disso ou daquilo. Peraí, será que o seu pai tem um referencial saudável e natural do que é ser grato mesmo? Eu tenho que parar para pensar nisso. Eu estou atendendo expectativas infantis dos meus pais? Ou eles realmente têm essas expectativas saudáveis do que é honrar pai e mãe? Porque honrar pai e mãe não é necessariamente obedecer pai e mãe. E você tá aí com 30, 40 anos querendo obedecer seu pai e sua mãe, a gente falou, né? Da questão da função, a questão do eu já sou meu pai e minha mãe, eu já tô direcionando minha vida, eu já tô casado e eu ainda tô preocupado ali em obedecer meu pai e minha mãe. Dentro da hierarquia, eu vou voltar aqui para os mais velhos para um aconselhamento, para um lugar de respeito, mas as decisões são minhas. O livre-arbítrio é meu, eu que decido. E se você já está nesse lugar onde você está construindo a sua vida, você vai entender o que é melhor para você. Você está aí fazendo terapia, está pagando os preços, e você vai voltar para o seu pai e para sua mãe, pedindo que eles decidam algo para você? A gente vai vir para esse lugar de conselho, não para esse lugar de responsabilização, né? Pai e mãe, decide aí por mim. Ou você tá lá, né? 30, 40 anos, 50 anos. É muito dependente do pai e da mãe e da aprovação deles, né? Mãe, você pode pedir um conselho para sua mãe? Mãe, o que você acha dessa mulher aqui que eu tô pensando em assumir um compromisso? Mas você vai deixar sua mãe decidir? Principalmente se sua mãe tem uma carência emocional aí, tá te usando como marido. É complicado, né? O quanto a gente tem que ser submisso e obediente aos pais, entendendo todo esse fluxo aqui, porque a gente viu o que é natural e o que é disfuncional, né? Então pense bem, né, nessa questão da submissão aos pais, e até essa questão dentro das terapias a gente fala dos pais desnecessários. O certo é que os seus pais sejam desnecessários. Você não precisa mais deles, porque você faz por si mesmo o que eles fizeram por você. Você vem para um lugar, né? Nas constelações a gente faz muito isso, no exercício de constelação. Pai, mãe, eu reconheço, eu sou filho, vocês são meus pais. Eu sou pequeno, vocês são grandes. Tudo que vocês fizeram por mim foi suficiente. Então, eu preciso vir para esse lugar, né? Se eu já estou nesse movimento, vai ser mais natural entender aí o meu livre-arbítrio, as minhas decisões, o meu posicionamento na vida. E eu quero ali, ó, nas constelações a gente tem muito isso também no campo, né? O passado e eu tenho ali o futuro. A gente tem a vida, né? Tem o totem aqui que representa a vida, ó. Então, para quem que eu tô olhando? Eu tô olhando para os meus pais lá atrás ou eu tô olhando para a vida lá na frente e o que eu tenho que fazer para levar a vida para frente? Aí, gente, além da questão da hierarquia, é interessante entender também a lei do dar e receber. Por quê? Dentro da lei do dar e receber, eu preciso entender que eu nunca vou pagar para os meus pais o que eles deram para mim. Eu nunca vou pagar para os meus pais o que eles deram para mim. Os meus pais me deram a vida. Os meus pais me deram a vida. Eu nunca vou poder devolver isso para eles. Não tem como devolver a vida para os meus pais. A forma de continuar essa troca é ir para frente. Então a gente fala que é a lei do dar e receber na vertical, né? Os pais dão para os filhos. Os filhos constituem família e dão para os seus filhos. Assim eu estou passando para frente o que os meus pais me deram. Assim. Eu não posso devolver para os meus pais o que eles me deram, porque o que eles me deram é muito grande. E aí eu vou ler 2 trechos de livro do Bert para a gente ir para o final da nossa live, né? Temos aqui 2 livros maravilhosos.
O livro As Ordens do Amor, que nos ajuda demais a entender esses padrões familiares. Aqui Bert nos diz, na página 135, ele fala desse dar e receber entre pais e filhos. Ele diz assim, ó: cada pessoa precisa tomar os seus pais. Quando a gente aceita os nossos pais, quando a pessoa aceita isso, ele os tem e está completo em si mesmo. Por outro lado, os pais dão aos filhos algo mais além da vida, pois cuidam deles por muitos anos e de muitas maneiras. Isso os filhos também tomam. A soma de tudo isso resulta num desnível tão grande entre pais e filhos que estes jamais poderão compensar e retribuir. Ou seja, além de ter te dado a vida, eles te deram tantos cuidados, é impossível você retribuir para os seus pais. E aí o que acontece? Quando eu recebo demais de alguém, eu não posso continuar perto dessa pessoa, porque eu tenho a lei do dar e receber aqui interno como uma bússola. Quando alguém me dá demais, eu tento compensar. Inconscientemente eu tento compensar. E como você nunca vai conseguir compensar os seus pais, você faz o quê? Você vai embora. Sob a pressão desse desnível, eles se desprendem dos pais, pois não suportam essa situação. Ou seja, quando você entende que você recebeu muito dos seus pais, você se desprende deles. Esse desnível leva os filhos a se soltarem dos pais. Então, note, eles passam adiante o que receberam deles, aos próprios filhos e a outras pessoas, pelo engajamento social. É esta a compensação. Então, quando eu realmente tomei meu pai e minha mãe, eu quero distância deles, no sentido de que eu quero passar para frente. Olha, meu pai e minha mãe me ensinou tanto que eu vou levar isso para outras pessoas. Eu vou passar esse amor para frente, eu vou passar esse cuidado para frente, nos seus projetos, na sua vida ou nos seus filhos. Olha que coisa bonita. E aí, né, para a gente entender mais isso, aqui ainda temos aqui no livro, No Centro Sentimos Leveza, outro livro maravilhoso de Bert Hellinger, onde ele fala justamente sobre estar no lugar certo. Ele fala para nós terapeutas, né, como que eu ajudo uma pessoa sem que fique pesado para mim. Esse é um livro essencial para terapeutas, mas também nos ajuda a entender as relações, né, no geral. E aí tem aqui, Bert traz pra gente um poema de um homem com nome muito difícil, que escreveu assim: A Bola Dourada. O que recebi pelo amor do meu pai, eu não lhe paguei, pois em criança ignorava o valor do dom, e quando me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer o meu filho, a quem tanto amo, como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi, estou pagando agora a quem não me deu nem vai retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu o verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste, comovido e contente, o jogo da vida. Cada um com um sorriso lança adiante a bola dourada, e a bola dourada nunca é devolvida. Então é isso, minha gente, é a vida. A gente recebeu a bola dourada dos nossos pais, a gente não pode devolver essa bola para eles, né? Não devolva a bola dourada para eles, não tem como. Você passa a bola dourada para frente. E para passar a bola dourada para frente, você tem que pegar a bola. Então é isso que a gente fala de tomar o amor dos seus pais, tomar a vida que eles deram, do jeito que chegou para você. Como chegou? Se você tá aqui assistindo essa live, chegou, né? Deu certo aí. Está assistindo aqui? Então é isso, minha gente. E aí, eu acredito que durante a live deu para entender bem essa questão, né? Do morar com os pais, dependendo da sua idade, dependendo dos seus projetos de vida. Faz sentido ainda continuar na casa dos seus pais? Você já tomou deles? Você já está conseguindo passar para frente? O que você espera ainda estando na casa dos seus pais? Na questão de pais quererem ter os filhos muito próximos, às vezes você está querendo preencher uma lacuna emocional. E eu, como pai, preciso do meu filho perto. Se esse filho já está crescido, por quê? Por quê?
Eu, gente, aqui, ó. Eu, casal, tivemos um filho. E aí esse filho cresce. E aí a minha função materna e paterna cessou. Eu vou ficar nesse lugar aqui de ver o meu filho à distância, posso dar um conselho, a gente pode se reunir num feriado, eu vou te ajudar, filha, quando você tiver um bebê, porque imagina, né, olha, uma mulher que se torna mãe, ter o apoio da própria mãe, da própria avó, olha que coisa linda. Mas eu precisar dessa filha tão perto de mim, porque que vazio emocional eu tô preenchendo? É uma coisa para olhar, né? E essa questão que a gente falou, uma seguidora aqui, ela trouxe para mim essas, eu coloquei no status, né? Ana, o meu pai tá viúvo, que minha mãe morreu. E meu pai é um homem lúcido, ele vai para os cantos dele, tem força, mas a gente está se revezando para ir dormir com ele. A gente está se revezando para ir dormir com ele. E aí eu deixo os meus filhos, eu deixo a minha família para ir dormir na casa do meu pai, para o meu pai não dormir sozinho. Gente, primeiro, esse pai pediu que alguém fizesse isso? Ele pediu? E se ele pediu, quem não pode dormir sozinho? Uma criança não pode dormir sozinha, mas um adulto pode. E mais, né? É forte dizer isso, eu sei. Mas assim, os pais, eles podem se colocar num lugar infantil, a gente que tem que dizer não para isso. E aí tem essa questão também, e se meu pai quiser continuar a vida dele? E se meu pai quiser outra pessoa? Deixa ele. Gente, ó, adulto envelhece, mas adulto nunca volta a ser criança. Né? A pessoa pode envelhecer, mas ela não vai voltar a ser criança. Isso só aconteceu no caso do Benjamin Button, que é o curioso caso do Benjamin Button, que é um filme, né? Que não é realidade. A gente nunca pode olhar para os nossos pais como criança. E talvez eles estejam se colocando nesse lugar de crianças, ignore. Eu vou dormir com meu pai, que é lúcido, eu vou me colocar nesse lugar? E aí, gente, muitas pessoas preferem, né? Por exemplo, na necessidade de dar algum auxílio para os seus pais, procurar uma ajuda mesmo, procurar uma enfermeira, procurar uma instituição, procurar meios. Se você acha que não consegue ocupar esse lugar de trocar uma fralda do seu pai se for preciso, para que o seu pai mantenha a dignidade, talvez preparar para que, se esse momento chegar, você possa pagar esse serviço, né? Enfim, aí também já é uma organização pessoal de cada um e é uma postura interna. Não é assim, eu não posso trocar a fralda do meu pai se ele ficar doente e ficar acamado. É a postura, é como você faz isso, é a atitude com a qual você faz isso, sem nunca tirar a dignidade dos pais. Lembra quando eu falei? Eu fui comprar roupa com a minha mãe, eu fui acompanhar a minha mãe ia comprar roupa. E aí eu todo o tempo ali, mãe, a senhora vai experimentar essa roupa? A senhora vai pagar como? Aí ela ficou com dificuldade de pagar no Pix. E aí eu ajudei minha mãe a pagar no Pix. Mas todo momento bem assim, tipo, mãe, a senhora lembra qual que é a sua senha? Então, a senhora pode fazer desse ou desse jeito. De um jeito muito respeitoso. Não assim, a senhora não sabe, deixa que eu faço. A senhora não aprende. Veja que são posturas diferentes. Até quando ela foi provar uma roupa, a vendedora da loja falou assim: agora você ajuda sua mãe a colocar essa blusa, porque agora você cuida da sua mãe, né? Como ela cuidou de você quando você era pequena. Agora você é a mãe. E eu assim pra vendedora, né? Moça, não, né? Não, eu estou acompanhando minha mãe. A minha mãe tem toda a capacidade de se vestir. Não, eu não sou mãe da minha mãe. Então, sim, são posturas que a gente precisa voltar, né? E até nisso, né? Eu falo, gente, eu venho de uma postura que eu tive que aprender bastante. Por exemplo, quando eu morava com os meus pais, eu ia no mercado com meu pai e eu pagava ali a compra me achando. Eu lembro de ter feito isso, assim, eu mandei instalar um box no banheiro. E eu falava que eu tinha pago aquele box e lembrava do preço do box constantemente. Gente,
eu poderia equipar toda a casa dos meus pais, que não seria tudo que eles gastaram comigo, tudo que eles me deram. E às vezes a gente, como filho, fica num lugar arrogante aí, achando que tá pagando alguma coisa para pai e mãe. Não tem como, não tem como. E a melhor forma de pagar alguma coisa para pai e mãe é dar certo, é levar a vida para frente, é não dar preocupação para eles. Mas é claro, se pedir um carinho, pede um carinho. Se precisar de um conselho, pede um conselho. Se precisar voltar chorando para casa dos pais por algum problema da sua vida, você pode fazer isso, para pegar essa força, né? Mas nunca para querer ser maior que seus pais. Combinado? Então, como eu